Eu acho que sim, tá? Eu acho que muitas vezes a resistência da população e de jovens ou de, então de pessoas, enfim, mais maduras contra algumas reformas é porque não entendem. Tem um ambiente legítimo das pessoas discordarem, terem visões diferentes e é ótimo que isso aconteça. Agora tem algo que não faz o mínimo sentido. Vou dar um exemplo. O Brasil ainda é um país jovem, mas o Brasil é um país que está passando por um processo de envelhecimento muito rápido. Mais ou menos, por exemplo, nos próximos 20, 25 anos, a proporção de pessoas com mais de 65 anos no Brasil vai crescer tanto numa rapidez que, num país como a França, isso levou um século para acontecer, 100 anos. No Brasil, vai levar 25 anos. Então, um processo de envelhecimento muito rápido. O Brasil, ele gasta com previdência, quando a gente coloca trabalhadores do setor privado estão aposentados, servidores públicos do município, estado e governo federal, é um país que tem um gasto com previdência mais ou menos ali entre 12,5% e 14% do PIB. É muito alto para um país jovem, que não mais será daqui a 20, 25 anos. Então, a reforma da Previdência é um dos grandes desafios do Brasil, porque antes da reforma da Previdência, que foi aprovada em 2019, em média, as pessoas se aposentavam no Brasil aos 54 anos de idade. Cara, 54 anos de idade é muito jovem. Então, assim, 54 anos de idade hoje, a pessoa está na sua plena forma física de trabalhar. É diferente de um problema, algumas pessoas comentavam o seguinte, mas olha só, se eu chegar aos 40 anos, não conseguir trabalhar, eu tenho um problema. Aí é outra coisa. Se você aos 25 anos não consegue trabalhar, aí tudo bem, você tem direito a uma assistência do governo, mas porque você de fato não consegue trabalhar. É muito diferente de você se aposentar aos 54 anos com condições físicas assim boas e no auge da sua produção. Então não fazia o mínimo sentido, mas a gente sofreu para explicar a necessidade da reforma da Previdência. Por quê? Se a gente não tivesse feito a reforma da Previdência, num país que o gasto público já era tão alto, ia faltar recurso para a saúde, ia faltar recurso para a educação, ia faltar recurso para investimento público. Mesmo assim, quer dizer, no início de um governo sem base política, a gente conseguiu, depois de muitos anos de debate, fazer uma reforma da Previdência. Isso me deixa otimista, porque em 2016 foi enviado para o Congresso, no governo Temer, uma primeira proposta de reforma da Previdência. A gente passou 2, 3 anos discutindo. E no governo Bolsonaro, no primeiro ano, se aprovou. O debate, aos poucos, foi influenciando e a população entendendo. E quando a reforma da Previdência foi aprovada, cerca de 44, 46% da população se colocou a favor da reforma da Previdência. Então é isso, a gente tem que debater esses problemas e mostrar os prós e contras para aos poucos ir criando o consenso e as pessoas entenderem o benefício de reformas. Isso vale muito para a agenda liberal. Por quê? O que eu espero do Estado é segurança. É a gente ter, por exemplo, um Estado que permita a gente andar nas ruas sem ter medo de ser assaltado. É que o governo incentive ou ajude as crianças a terem acesso à educação básica pública, independentemente da renda da sua família. Muitas vezes, no passado, lá na década de 60, muita gente falava o seguinte: ó, a desigualdade de renda todo mundo tem que ser igual. As pessoas não querem ser iguais. Tem gente que quer trabalhar 12, 14 horas por dia. Tem gente que quer trabalhar menos e ter mais hora de lazer. Os dois estão corretos, não tem padrão. Agora, uma coisa que eu acho que é o objetivo de qualquer país, qualquer estado, prover é o seguinte: as suas oportunidades não ficarem dependendo do local do seu nascimento e da família que você nasceu. Então, os países liberais, eles conseguiram dar educação básica de qualidade e acesso à saúde pública. Então, acho que isso é o desafio do Brasil. Quando eu entro no aeroporto para viajar de avião, antigamente no Brasil, o aeroporto era público, era investimento público. Cara, isso não faz o mínimo sentido. Quando você vai no aeroporto, você não quer saber se ele é público ou é privado. Você, inclusive, quem vai viajar de avião tem condições de pagar uma taxa de aeroporto do serviço sendo uma concessão privada. O que você quer ter direito, quer ter acesso, é educação pública básica e saúde pública. Então, no Brasil, a gente fez, por muitos anos, a gente pensou que era melhor investir em aeroporto, que era melhor construir estrada, que muitas vezes não fazia sentido, você poderia cobrar pedágio para quem de fato usasse a estrada, mas não, quando você constrói uma rodovia pública, em São Paulo, às vezes o cara lá do Piauí, do Ceará, tinha que pagar o custo da rodovia em São Paulo. Não é mais assim, que hoje você tem pedágio. Então tem uma série de coisas que a gente falava no passado que tinha que ser bem público,
que hoje a sociedade entende que não precisa. Então, bem público de fato é segurança, bem público de fato é educação básica, é saúde pública, e isso eu acho que está melhorando, tá? Isso foi no Brasil mesmo, nos anos 70, a gente fez algo engraçado, que a gente começou a investir muito em educação superior e esqueceu a educação básica. Desde os anos 90 a gente vem corrigindo esses erros, mas eu acho que uma economia liberal, que você olha, o que pode ser ofertado pelo setor privado tem que ser ofertado pelo setor privado. O setor público tem um papel de, muitas vezes, de regular, de fazer a concessão e regular o serviço. Serviço público tem que ser em áreas muito específicas que tenham um grande benefício social. Educação pública básica e saúde pública. Segurança também. E várias outras coisas, hoje, não tem necessidade de ser serviço público, tá? Isso a gente fala de qualquer país. Então, você olha, por exemplo, um país como os Estados Unidos, com a economia liberal. Os Estados Unidos sempre investiu muito em educação pública básica. Então, nos Estados Unidos, tem acesso a escolas públicas muito boas. Na Inglaterra, que é outro país liberal, a mesma coisa. Então, acho que o desafio que a gente tem de promover crescimento e desenvolvimento, a gente tem que explicar melhor para a população isso. Olha, quando a gente fala da economia liberal, não é que você vai ficar, enfim, sozinho, largado com todo o risco. Ao contrário, a gente quer colocar o Estado, o poder público, onde de fato ele é necessário. Então é isso que tem que ser explicado.